Boa tarde, pessoal. Agora são 4h05. A gente vai dar início à série de webinars de hoje. Eu tenho o prazer de contar com a colaboração dos professores Aloísio Barros, da Federal de Pelotas, e Jones Albuquerque, Federal do Pernambuco. Eu vou ser bastante breve hoje, já passo direto a palavra para o professor Aloísio, mas como uma breve apresentação, eu queria lembrá-los que o professor Aloísio está envolvido com a coordenação daquele estudo da Federal de Pelotas, que agora é um estudo nacional que tem buscado identificar a prevalência, se assim me permite o uso da palavra, da Covid no país. Tá? Professor Aloísio, muitíssimo obrigado pela sua atenção em nos atender. Eu passo a palavra para o senhor, sinta-se à vontade. Benilton, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Só me confirma que você está me ouvindo bem. Ouço perfeitamente. O senhor tem a liberdade de compartilhar a tela também, sinta-se à vontade. Tá bem, então eu já inicio. Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, o convite, e dizer que para mim é um prazer muito grande estar participando dessa reunião. Eu que, tendo terminado a faculdade de medicina, passei por um período não curto de fazer um mestrado em estatística na Unicamp. Foi um período que foi um grande desafio para mim, sem um treinamento prévio de matemática e, ao mesmo tempo, de muito aprendizado. Foi uma fase assim, super importante na minha formação. Então, assim, tenho essa lembrança e essa saudade da Unicamp, primeiro na fase da medicina e depois o mestrado na estatística, e que foi uma coisa assim, né, muito marcante e determinante na minha trajetória. Aí depois que eu terminei o mestrado, fui a Londres, fiz um doutorado na London School of Hygiene, na área de epidemiologia, né, já na área de saúde materno-infantil. E sempre tive muito interesse, né, e muita afinidade com a questão mais metodológica dentro da epidemiologia, e venho trabalhando, tentando misturar um pouco essa questão do método e as questões substantivas, né, dentro da epidemiologia. Nos últimos 10 anos, né, junto com o professor César Victor, que trabalha no nosso grupo, nós fundamos o Centro Internacional de Equidade em Saúde, um grupo focado em fazer análises e reanalisar inquéritos de saúde, né, feitos em nível nacional, para produzir estimativas de indicadores de saúde ligados às metas do desenvolvimento sustentável, com um foco em equidade em saúde. Então, produzindo essas estimativas por subgrupos, diversos subgrupos que são, né, relevantes para essas análises de equidade. E agora, de repente, com essa, né, surpreendente situação do Covid-19, né, a gente acabou envolvido numa pesquisa de larga escala sobre prevalência de Covid, que é o assunto que eu vou estar falando hoje. Então, vamos ver. Benilton, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela e eu vou pedir que você confirme para mim que está dando tudo certo, porque Perfeito. essa coisa da apresentação do slide, às vezes, é um pouco confusa. Vamos ver se aqui a gente... Aqui, e aqui eu vou estar compartilhando o slideshow. Ótimo. Visível.
Aí, então tá ótimo. Acho que então Perfeito. Muito obrigado. deu certo. Até mais fácil do que eu pensei. Então tá bom. Então, gente, esse estudo começou dentro desse contexto evidente da epidemia do Covid-19, e o contexto é, né, cheio de desafios. Corrida contra o tempo, a gente precisa, né, oferecer respostas de forma muito rápida. Questões ligadas a como manejar a epidemia, do ponto de vista clínico individual, do ponto de vista populacional, né? Está todo mundo vendo diariamente a briga política sobre a questão do abre e fecha do comércio, enfim, de uma série de contextos aí, o que abre, o que fecha, não sei o que, quer dizer, como é que a gente faz isso? Vale a pena manter esse distanciamento social? De que forma, por quanto tempo? E aquela coisa, né? Que tipo de informação a gente tem? A gente está sendo todo dia bombardeado com uma montanha de informações. Em geral, né, o que mais aparece são esses números absolutos de casos confirmados e números de óbitos. Mas uma das grandes questões que acaba se colocando nesse contexto é: quantos casos nós temos na população? Qual que é a real taxa de letalidade da Covid-19? A gente sabe que, do ponto de vista de casos confirmados, né, eles representam, na verdade, um pedaço e um pedaço pequeno da verdade do contexto, né? Vários estudos sugerem que a gente tem mais ou menos 90% dos casos sintomáticos leves ou assintomáticos que não procuram o serviço de saúde e que ninguém fica nem sabendo, né? Às vezes tem uma suspeita, às vezes simplesmente nem se pensa. A nossa testagem no Brasil ela é limitada, assim como eu acho em boa parte dos países por aí. Nos falta estrutura laboratorial, nos faltam insumos, né? O que eu tenho, né, acompanhado, não muito de perto, a nossa área não é muito a parte clínica laboratorial, a gente tem, acho que, feito avanços na capacidade de fazer testes e de responder, né, de dar os resultados num tempo mais curto. Mas, ainda assim, a nossa estratégia, em geral, no Brasil, é testar casos sintomáticos mais graves ou aqueles que precisam de hospitalização. Não se, né, testa em larga escala, como, na verdade, poucos países fizeram, como Coreia do Sul, Alemanha, que partiram realmente para fazer testes num número maior. O resultado disso qual é? O iceberg, né, que virou o logotipo do nosso estudo. A maioria dos casos são invisíveis. A gente tem uma grande parte dos casos de Covid-19 na população que não são diagnosticados. Com isso, o nosso objetivo principal é estimar a prevalência da infecção pelo SARS-CoV-2 em nível populacional, de forma que a gente possa determinar, além dessa prevalência geral, qual é o percentual das infecções assintomáticas ou subclínicas, avaliar o que são os sintomas mais comumente relatados, né? Num contexto brasileiro, a gente sabe que, dependendo da população, a sintomatologia né, pode mudar. A gente também pretende analisar a progressão da epidemia na população e ter uma estimativa da letalidade da Covid-19, que nos permita, né, enfim, esse conjunto de dados, fazer estimativas, projeções mais acuradas do que vem por aí, né? Então, a primeira questão que se coloca num estudo desse tipo, né, é
como testar em nível populacional? A gente tem dois tipos, né, básicos aqui de teste que vêm sendo usados. Então, a gente tem teste sorológico, né, e os testes por PCR. Os testes sorológicos, eles buscam, né, identificam a presença de imunoglobulinas, IgG e IgM, e alguns deles IgA, bem menos comum. É fundamental a gente entender a dinâmica desses testes. Sendo um teste de anticorpo, esse teste vai dar positivo 10 a 15 dias depois da infecção. Porque é só depois desse período que nós vamos ter uma quantidade de imunoglobulina em quantidade detectável circulando, né, pelo sangue. Esse teste, ele não vai ficar negativo em curto prazo, ou seja, depois que a pessoa desenvolve, produz os anticorpos, esses níveis de anticorpos vão se, né, manter por meses ou anos, ninguém sabe ainda, porque no caso específico da Covid-19, porque a gente não tem ainda muitos meses e muito menos anos. E dentro desse tipo de teste sorológico, a gente tem os testes rápidos, que normalmente, né, usam coleta de sangue por uma punção digital, e que funcionam, em geral, uma coisa parecida com teste de gravidez. Né? Você tem uma plaqueta que você coloca ali o sangue e um reagente e tem uma resposta em poucos minutos. E tem também versões de testes sorológicos feitos em laboratório, que aí necessitam de uma punção venosa, uma coleta de um volume um pouco maior de sangue, e esse material é levado para o laboratório para ser testado. São testes que demoram mais tempo e que custam muito mais caro. Né? Como vantagem, tem uma precisão maior. Né? Esse tipo de teste, ele vai indicar para nós aquele caso prevalente na população, ou seja, a pessoa que já ficou doente, né, e que vai dar positivo por um longo tempo. Então, na hora que eu uso um teste sorológico na população, eu vou pegar todo mundo que já foi contaminado pelo coronavírus, né, de 10 ou 15 dias para trás, né, até o início da epidemia. Os testes por PCR são completamente diferentes. Eles detectam a presença de partículas de RNA viral na orofaringe. Esse material é detectável na fase aguda da doença. Depois que a doença evolui favoravelmente, o teste vai ficar negativo, não vai dar mais positivo passada a fase aguda da infecção. E o teste que se faz é um teste que é feito em laboratório, através de um esfregaço da orofaringe. Então, nesse caso, um positivo indica um caso ativo, né? E esse é um teste que é o de escolha para um diagnóstico clínico da doença. Então, a gente tem o PCR, que é usado basicamente para diagnóstico clínico, e o teste sorológico, que é usado, que faz mais sentido, né, para diagnóstico populacional, embora possa ter outros usos. O próprio Ministério da Saúde, quando comprou esses testes, eles estavam pensando na testagem de profissionais de saúde, né, para que se pudesse saber se já tinham sido ou não contaminados pelo vírus, enfim, porque em função, né, dessa questão de muitos casos serem assintomáticos, né, você poderia ter um percentual considerável dos profissionais de saúde que não tiveram uma doença clinicamente detectável, mas que já tivessem anticorpos. Bom, metodologia desse nosso estudo. O teste, então, né, continuando a falar do teste, a gente está usando esse teste sorológico, a marca é o Wonderful, é um teste produzido na China. E quando nós fomos convidados a fazer o estudo, a disponibilidade era desse teste. Né? Agora as coisas têm melhorado um pouquinho, mas, né, um mês atrás, basicamente, era praticamente impossível, né, se adquirir teste no mercado. E a nossa preocupação primeira foi com a validade do teste. Então, a gente juntou informações
que estavam disponíveis, né? De início, a própria validação do fabricante. Nós conduzimos um estudo de validação nosso, a nossa meta era de 100 pacientes positivos diagnosticados por PCR, com uma janela de tempo de 15 dias para a gente fazer o teste sorológico. E depois, no decorrer desse processo, encontramos mais 2 estudos que apresentavam resultados de validação desse mesmo teste, e juntando esses resultados todos, a gente ficou convencido de que tinha um teste de boa qualidade na mão. Uma sensibilidade de 85%. Para quem não é familiarizado com o termo, a sensibilidade é a probabilidade de um teste dar positivo em quem é sabidamente doente, e uma especificidade de 99% ou mais, que é a probabilidade desse teste dar negativo em quem é sabidamente não doente. Eu coloquei aqui 99% mais porque o nosso resultado combinado dos estudos de validação resultou num valor de 99%, o fabricante diz 99,6%, mas eu acredito que essa especificidade seja realmente de 99,8%, alguma coisa assim, e eu vou dizer por que daqui a pouco. Então, esse teste é feito com base numa punção digital, né? A gente tem uma foto aí mostrando a punção sendo realizada, e a plaquetinha do teste é essa que aparece, um teste à esquerda negativo, em que aparece uma linha só, em que a gente tem essa linha como controle de um teste que foi feito de maneira adequada, e à direita um teste positivo, ou seja, uma segunda linha ali na altura do T, indicando a positividade do teste. Esse teste é lido em 15 minutos, né, após a colocação do material na plaqueta. Bom, uma questão, né, que aparece para nós com frequência é a questão de, mas esse teste é suficientemente bom? Dá para fazer avaliação de prevalência se a sensibilidade não é 100%? Bom, a primeira resposta é que na vida real, né, não tem teste que tenha 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Coisas, né, de cunho mais biológico, né, até apresentam uma especificidade muito alta, porque é muito mais difícil um teste como esse, que detecta, né, um anticorpo muito específico, dar um falso positivo. Falsos negativos, né, é mais comum, quer dizer, por razões várias, entre elas um título de anticorpo ainda não suficientemente alto, enfim, o teste pode não dar positivo no caso de um doente já, né, diagnosticado pelo teste do PCR. E esse gráfico aqui mostra para nós o que acontece quando a gente ajusta a prevalência para os parâmetros de sensibilidade e especificidade. Então, o que a gente tem fazendo esse ajuste, a linha vermelha, né, é a linha aí da igualdade, e a linha azul é a da prevalência corrigida. Então, o que a gente vê é que, para esse teste especificamente, né, com uma sensibilidade de 85%, uma especificidade de 99%, a gente, na verdade, não tem grandes mudanças entre a prevalência ajustada e a prevalência aparente, bruta, que é o resultado direto do estudo, dos dados coletados, até ali na faixa de 10% de prevalência. A partir de 15%, 20%, a gente começa a ver que tem um distanciamento maior entre a prevalência observada e a ajustada, né? Sendo que a prevalência ajustada vai ficando cada vez maior comparada com a prevalência observada. Os nossos resultados até o momento e os resultados da maioria dos estudos, né, feitos em outras localidades, em outros países, de prevalência populacional, grande maioria deles estão nessa faixa aí de até 10% de prevalência, ou seja, a correção do ponto de vista prático, do ponto de vista de saúde pública,
não muda a interpretação, não muda, né, o que vai se pensar em termos de manejo, tanto individual como populacional. Bom, então o teste para nós era uma coisa crítica, né? Porque para fazer esse estudo de prevalência a gente precisava ter um teste que fosse de boa qualidade. Depois que a gente se convenceu que tinha esse teste, fomos pensar num questionário. O questionário tinha que ser curto, né? Eu não cheguei a mencionar, mas é aquela coisa, para nós, né, a operacionalização desse estudo era um grande desafio. Inicialmente, a ideia era fazer um estudo no Rio Grande do Sul, indicasse a situação da epidemia no Rio Grande do Sul, e, em seguida, quando a gente já tinha, né, um projeto mais bem definido, o Ministério da Saúde, sabendo dessa iniciativa, se interessou e pediu que a gente estendesse esse estudo para o Brasil inteiro. Então, assim, em vista do prazo super curto para desenhar o estudo e para colocar isso no campo, né, tudo tem que ser muito prático. Então, um questionário curtinho, basicamente levantando dados socioeconômicos, né, claro, sexo e idade do entrevistado, dados socioeconômicos, algumas informações sobre o distanciamento social da própria pessoa e da família como um todo, em termos de com que frequência, né, a família estava recebendo gente de fora, né, visitas e tal, dentro da casa. Informações sobre diagnóstico prévio da doença e, para quem dá positivo no teste, uma série de perguntas sobre sintomas. Que sintomas teve, né? Quanto tempo durou, com que intensidade esses sintomas apareceram. Mas um questionário, a nossa ideia, né, é que esse questionário possa ser respondido enquanto o teste está ali esperando para ser lido. Finalmente, a questão da amostra. E aí, de novo, a questão logística ela é fundamental. A gente quer uma estimativa populacional, mas a logística tem que ser uma coisa viável, né? A primeira ideia que a gente tem quando pensa no estudo de base populacional é usar uma amostra por conglomerado, pensando numa coisa, né, no estilo do que o IBGE faz com as PNADs ou com outros estudos nacionais de saúde, Pesquisa Nacional de Saúde, etc. Era inviável do ponto de vista desse estudo, em termos do espalhamento dessa amostra, em termos do tempo que isso ia levar, e também o outro aspecto que para nós é importante, prático, né, é ter uma resposta que seja diretamente útil e interpretável pelo gestor de saúde. Então, nós optamos pelo quê? Trabalhar com a ideia de cidades sentinela. Então, em vez de fazer uma amostra representativa da população do estado do Rio Grande do Sul ou da população do Brasil inteiro, né, com subdomínios e tal, né, nessa lógica que é o tradicional, normal das pesquisas do IBGE, nós resolvemos trabalhar com essa ideia de cidade sentinela, que é um conceito super comum e familiar para quem trabalha na área de saúde pública. Então, a ideia foi escolher, no Rio Grande do Sul, 9 cidades sentinela, no Brasil, 133. E quais cidades? Aquelas cidades que são as sedes, né, ou o maior município em cada uma dessas mesorregiões que o IBGE define, né, e divide o território brasileiro nessas 133 mesorregiões. Aí, dentro de cada uma dessas cidades, sim, uma amostra por conglomerados, selecionado naquela estratégia tradicional de probabilidade proporcional ao tamanho. Dentro de cada setor, a gente seleciona 10 domicílios de forma aleatória e dentro de cada domicílio, um morador também de forma aleatória. De acordo com os nossos cálculos de precisão, nós acabamos, quer dizer, cálculo de tamanho de amostra, né, para quem trabalha com estudo no campo de verdade, sabe que o primeiro passo que a gente faz é a continha, né, e calcula lá a precisão das estimativas, etc. E tal. E depois o que é que define mesmo é
o recurso financeiro, né? Quanto é que se tem de dinheiro? E, nesse caso em especial, um dos limitantes era o número de testes disponíveis. Então, juntando, né, todos esses ingredientes da equação, nós terminamos com uma amostra de 500 testes por município no Rio Grande do Sul e 250 testes por município no estudo nacional. Isso nos daria uma precisão razoável, né, para cada município, e juntando municípios de um mesmo estado, uma precisão que é bastante boa. Então, aqui nós temos, né, a distribuição desses setores que foram selecionados no estudo do Rio Grande do Sul, desculpa, setores, dos municípios que foram selecionados com base nessa lógica, né, das mesorregiões definidas pelo IBGE. Então, são, na verdade, 8 regiões no Rio Grande do Sul e, especificamente aqui, nós fizemos um município a mais na região metropolitana de Porto Alegre, em função de concentrar uma grande parte da população do estado. No país, nós usamos os municípios das mesorregiões, 133, espalhados aí pelo país inteiro, e, né, claro, de acordo com a própria distribuição da população em tudo, quer dizer, um número menor de municípios na região norte, né, e, apesar disso, representam esses municípios, né, um desafio logístico operacional enorme para quem está levando essa pesquisa a campo, que no caso da pesquisa nacional é o IBOP. Aqui, para a gente dar uma respirada, uma frase famosa do Geoffrey Rose, um epidemiologista inglês, né, com uma contribuição inestimável, né, para o campo, e que ele dizia que os epidemiologistas precisam de mãos sujas, mas da cabeça limpa. Numa alusão, né, ao envolvimento do epidemiologista no campo, né, na coleta de dados, e em muitas situações, como é o nosso caso aqui, né, abandonando a perfeição metodológica em função da necessidade de uma coleta de dados dentro do contexto, dentro daquilo que o contexto exige. Bom, então, no fim, né, dessa definição de métodos, nós ficamos com esses inquéritos e repetidos, seriados ao longo do tempo. Então, para que a gente pudesse acompanhar a trajetória dessa epidemia, nós propusemos, no Rio Grande do Sul, 4 rodadas do inquérito, uma rodada a cada 2 semanas. A cada rodada, né, 9 municípios, 500 testes cada um, 4.500 testes por rodada. Hoje nós já temos, em função dos nossos financiadores, mais 2 rodadas já garantidas, ou seja, nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul pelo menos 6 rodadas de inquérito. No Brasil como um todo, a proposta inicial feita para o Ministério da Saúde, para caber no orçamento e no número de testes disponíveis, 3 rodadas a cada 3 semanas, sendo 250 testes em cada um dos 133 municípios, num total de mais de 33 mil testes, e já, né, existem, né, negociações e conversas, e é muito provável que o número de rodadas também seja estendido para talvez 6 rodadas também. Bom, alguns resultados. Aqui no Rio Grande do Sul, nós então já terminamos as 3 primeiras rodadas. Para ser honesto com vocês, a primeira rodada nos assustou. Nós tivemos 2 testes positivos entre os 4.151 realizados. A gente ficou preocupado.
Será que aconteceu alguma coisa errada com o teste? Será que o teste no campo não funcionou? Né? Onde é que estão os doentes? E é por esse resultado da primeira rodada que eu digo que a especificidade desse teste é muito alta. E eu reputo que ela esteja na faixa de 99,8%, 99,9%. Porque, na verdade, depois, na segunda e na terceira rodada, e testando os familiares dos casos positivos, nós podemos ver que o teste funciona muito bem. Obrigado. Nessa primeira rodada, né, depois de um certo susto, a gente, de uma maneira informal, quer dizer, uma coisa mais assim, né, como um teste na prática, nós fomos atrás de alguns casos, outros casos, né, que no campo de pessoas que tinham sido identificadas e diagnosticadas, né, como positivas para a COVID, e aplicamos o teste nesses casos. E em todos eles, não foram muitos, em todos eles o teste deu positivo. Então, quer dizer, a gente se tranquilizou, especialmente vindo a segunda rodada, de que o teste estava funcionando sim, e que o nosso problema era uma prevalência muito baixa na população. Enfim, olhando a evolução das 3 rodadas, né, quer dizer, uma distância de 2 semanas entre cada um, a gente vê um aumento da prevalência de 0,05% para 0,13%, depois passando para 0,22%, com esse aumento do número de casos estimados total, né, na população, já chegando perto de 25 mil casos. E passando, né, de um infectado a cada 2.000 habitantes para um infectado a menos, né, de cada 500 habitantes. E um dos resultados que eu acho mais importantes e mais interessantes, mais úteis desse tipo de estudo, é que você consegue ter essa ideia da relação entre o número de casos confirmados, né, pelo teste do PCR e o número total de casos na população. Quer dizer que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com uma relação da ordem de 10 vezes, né, mais os casos na população do que os casos confirmados. O distanciamento social, né, nós fizemos 3 perguntas sobre isso, eu estou apresentando aqui um resuminho de uma delas, mostrando que da rodada 1 para a rodada 3, a situação, né, compatível com a flexibilização que tem acontecido no país, a situação do ponto de vista do distanciamento social piorou, aumentou o percentual de pessoas, né, saindo de casa diariamente, e diminuiu aqueles que estão em casa o tempo todo. Então, né, esse é um jogo complicado, eu acho que é um desafio para os gestores, para os governadores e para secretários de saúde, etc. e tal, conseguir esse balanço entre, né, o risco, né, o adoecimento, manter os serviços de saúde funcionando sem que sejam saturados e, ao mesmo tempo, não permitir que, né, a economia do Estado e do país se deteriore de maneira exageradamente nefasta. A gente sabe também que a degradação econômica também tem efeitos muito negativos, né, e que tem que ser balanceados, e essa é uma decisão muito difícil. Do ponto de vista do estudo nacional, isso aqui é só um aperitivo. Nós estamos preparando, né, um site para apresentar os resultados e detalhes dos estudos e tal. Isso aqui é um cartão que está sendo preparado com o perfil, né, de cada uma das cidades estudadas, e uma das cidades que a gente resolveu, né, divulgar o resultado preliminarmente, até como o reconhecimento para, né, como a cidade reagiu ao estudo. Foi a primeira cidade que nós conseguimos fechar o levantamento de dados no estudo nacional. Vocês provavelmente acompanharam aí na imprensa no último fim de semana, né, uma série de situações super desagradáveis que nós enfrentamos. Manaus foi a primeira cidade que fechou os 250 testes. Rapidamente,
as autoridades na cidade se organizaram, apoiaram os entrevistadores do Ibope e a pesquisa lá ocorreu, né, de maneira muito tranquila. E em Manaus, a gente sabe, é a cidade que hoje tem uma situação muito complicada, tem um número grande de casos, um aumento muito rápido, e, veja, comparado com os 0,22% de prevalência que nós encontramos para o Rio Grande do Sul, lá aparece uma prevalência de 11,2%, né, resultado não ajustado. Um intervalo de confiança, que é um intervalo binomial exato, é de 7,6% a 15,8%. Com isso, a gente consegue estimar que o município, dos 10.200 e poucos casos, claro que hoje já tem mais, né, esse dado é já de alguns dias atrás, quer dizer, desses 10.000 e poucos casos confirmados, a gente estima, pela prevalência do estudo, que, na verdade, existam outros 220.000 casos, mais ou menos. Ou seja, se no Rio Grande do Sul nós temos uma relação, né, de 10 vezes casos totais na população para os confirmados, lá em Manaus a gente está achando uma relação que é da ordem de 20 vezes. O que é compreensível em função do número maior de casos e, né, de provavelmente uma menor capacidade do sistema, né, dos laboratórios e tal, de darem conta de testar todos os casos que aparecem com suspeita. Então, nós estamos preparando um site, estamos preparando, né, esses perfis de cada uma das 133 cidades para a gente estar apresentando e divulgando essa informação toda. E é isso. Eu queria, então, agradecer de novo, né, a oportunidade de estar aqui, a atenção de vocês, e agradecer a essas universidades parceiras, né, no Rio Grande do Sul. O estudo no Rio Grande do Sul foi feito através de contatos com essas universidades, né, a UFPEL liderando, organizando, mas a participação dessas outras universidades, das cidades que participaram do estudo, foi fundamental para a execução do estudo. E agradecer aos nossos financiadores, né? No estudo nacional, o Ministério da Saúde, que contribuiu com 12 milhões de reais para a realização do campo e mais os testes. No estudo do Rio Grande do Sul, o financiamento do Serrapilheira, que é uma fundação baseada no Rio de Janeiro, e o Instituto Cultural Floresta, a Unimed Porto Alegre, e, de novo, os testes, quer dizer, são testes comprados pelo Ministério da Saúde, distribuídos ao Estado, e o Estado, então, nos repassou esses testes para que fossem usados na pesquisa. Então é isso, pessoal, é o que eu tinha para apresentar e estou à disposição para a gente conversar um pouco sobre o estudo. Professor Aloísio, muito obrigado. Fenomenal essa fala. É bastante importante que a gente acompanhe como é que está esse cenário. Eu já vou começar a encaminhar perguntas. O professor Henrico, ele pergunta, mesmo com a sensibilidade tão alta desse teste, com a prevalência tão baixa, não existe uma preocupação real com a probabilidade lá dos falsos positivos? Boa tarde, Henrico. Prazer ter você aí no grupo. Sem dúvida que existe, né? Quer dizer, a gente está sempre preocupado com isso e preocupado em ter um teste da melhor qualidade possível. Por outro lado, o que a prática do teste mostrou e os dados de validação é que a especificidade é muito alta. Então, quer dizer, o que a gente espera de falsos positivos é muito pouco. E, de qualquer maneira, naquele gráfico que eu apresentei, a gente tem ali uma correção, né, que é tanto para a sensibilidade como para a especificidade.
E é evidente, né, pelo gráfico, que o que pesa mais, especialmente com o aumento da prevalência, é a sensibilidade, né, que é de 85%, mais, né, importante do que a especificidade, que é bem alta. A gente, na verdade, discutiu muito aqui sobre essa questão de qual especificidade usar na hora de fazer a correção do teste. Eu, particularmente, preferia usar o que eu acho que pode ser, né, argumentado como vamos dizer assim, um limite inferior da especificidade, que é, por exemplo, na primeira rodada do estudo do Rio Grande do Sul, argumentar aqui dos 4.151 testes que nós fizemos, que os 2 são falsos positivos, e com isso a sensibilidade seria da ordem lá de 99,8%. Mas o que acontece é que, na perspectiva de publicação, convencer revisores não é fácil, e depois de muita discussão a gente acabou decidindo que era mais, vamos dizer, defensável do ponto de vista científico usar o dado de validação que a gente tinha mesmo, né, e não usar a primeira rodada do estudo para estimar essa especificidade. Ótimo. Professor, eu vou aproveitar enquanto o pessoal parece estar meio tímido por enquanto, e aí eu trago curiosidades minhas, na verdade. Eu fico pensando acerca da logística, de fato, para rodar um projeto desse, não assim, nível nacional. Nessa estratégia com que vocês têm trabalhado, existe uma comunicação prévia com as famílias que são eventualmente selecionadas, de forma que eles já estejam ali na expectativa da visita, ou é algo que acontece meio que na surpresa? E o que tem sido, eu fico pensando também no processo CEP que deve ter acontecido por trás, né? O que foram, o que foi o levantamento de risco que vocês viram em termos de equipe, segurança da equipe, segurança epidemiológica nesse caso, da equipe, todo mundo tem que ir paramentado para fazer essas visitas, você tem que trocar paramentação a cada X visitas, e essas informações, à medida que vocês vão coletando, elas acabam sendo meio que numa via expressa compartilhada com os gestores públicos dos municípios que vocês acabam visitando? Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui só para relembrar da foto aqui do exame sendo realizado, né? Veja que as entrevistadoras, elas vão todas paramentadas, usando aventais descartáveis, luvas descartáveis, máscara, óculos de proteção. Todo esse material é descartado a cada visita e junto, né, com o material utilizado no teste. A lanceta que é utilizada para Opa, pulou aqui. Para punção. Junto com a lanceta que é utilizada para fazer a punção digital e a própria plaqueta do teste. Então, isso representa um custo grande no projeto e é uma coisa assim que é super importante do ponto de vista de treinamento dessas entrevistadoras, porque elas não são profissionais de saúde. Isso gerou muita polêmica em vários dos municípios, porque as pessoas das secretarias municipais de saúde achavam que não era adequado, que tinha que ser gente da área de saúde, mas do ponto de vista de um estudo nacional, muito difícil conseguir mais de 2.000 entrevistadores
todos eles da área da saúde, né, num prazo curto de tempo. Porque uma das nossas grandes, né, restrições e problemas é a questão do prazo. A gente, na verdade, atrasou esse estudo nacional umas 2 semanas dentro do prazo que a gente desejava, por todas as dificuldades logísticas, de recrutamento de pessoal, de distribuição de material, né, de chegar aos testes, todos os EPIs, enfim. Então, o desafio logístico é enorme. Então, agora, voltando à primeira parte da tua pergunta, o pessoal é pego meio de surpresa, sim. E, infelizmente, não só os moradores são pegos de surpresa, isso faz parte da estratégia, não tem muito como resolver, a não ser, né, uma divulgação na mídia de que o estudo está acontecendo, de como é que é essa visita, como é que é feito o teste, enfim. Mas não tem como fazer um contato prévio com né, o domicílio selecionado. Mas também houve surpresa nos municípios no estudo nacional, porque a comunicação, né, entre o Ministério da Saúde e a própria coordenação do estudo não foi no nível do ideal. E foi isso que acabou, quer dizer, foi um dos fatores importantes para uma série de problemas que aconteceram, no sentido de que as equipes chegaram nos municípios e, ao começar o seu trabalho, às vezes foram interpeladas pela polícia com denúncias de moradores que acharam aquilo esquisito, esse pessoal vestindo aí todo, né, os equipamentos de proteção e batendo na casa das pessoas, achando que pudesse ser golpe, com medo, enfim, de assaltos e coisas. E, às vezes, a própria Secretaria de Saúde, que não sabia do estudo, não sabia que o estudo ia ter início naquele dia, e o pessoal querendo saber o que estava acontecendo, o que era aquilo, querendo confirmar, né, que o estudo era de verdade, né, era o estudo do Ministério da Saúde, etc. E tal. Então, assim, a questão da comunicação social é super importante num estudo desse. E, infelizmente, nessa primeira rodada do estudo nacional, né, aconteceram falhas, né, que a gente está, depois do início do campo, quer dizer, não só depois do início tentando apagar os incêndios, mas antes do início, trabalhando de forma intensiva no sentido de divulgar e informar, mas aconteceram as falhas e a gente vem tentando resolver isso, e através da Associação de Prefeitos, através do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, através do próprio Ministério, que agora tem colocado muito mais informações no site a respeito do estudo, etc. E tal. Mas é um desafio, porque também tem muita resistência da população de receber gente dentro de casa, né? A gente está sendo o tempo inteiro avisado, não deixa ninguém entrar em casa, fica em casa, não sei o quê. Então, mesmo com todos os cuidados, né, de segurança biológica, muita gente resiste né, a participar do estudo. Então, esse é um problema grande, mas que, de uma certa forma também, com o aumento da exposição do trabalho, do estudo na mídia, a gente espera que, né, vá ficando mais fácil. A gente teve vários casos em várias das cidades de gente que no primeiro dia de coleta de dados se recusou a participar e no dia seguinte encontrou os entrevistadores na rua e falou: olha, ontem eu disse que não, mas eu agora entendi, né, que o estudo é sério e tal, então estou disposto a participar. E então é um processo, né, que não é fácil. Perfeito. Eu vou encapsular 2 perguntas já do Idenberg Nobre e também do Amarildo Miranda. O Idenberg começa perguntando acerca da incidência nos profissionais que estão fazendo coleta e o que tem sido a estratégia para mitigar o risco de que esses entrevistadores acabem funcionando como vetores. E o Amarildo já pergunta também acerca de sintomas, se a proporção daqueles que relatam sintomas versus assintomático é algo relativamente grande, como se tem estimado.
Uhum. Então, do ponto de vista do controle de infecção dos entrevistadores, o que a gente faz é, na véspera do início da coleta de dados, a gente aplica esse teste sorológico nos entrevistadores. É uma estratégia que não é perfeita, porque como o teste vai positivar, né, numa janela de 10, 14 dias depois da infecção, é possível, né, que um entrevistador esteja contaminado e o teste ainda dê negativo. Mas isso aliado aos equipamentos de proteção, né, a gente julga que é suficiente e que é seguro, né, tanto para os próprios entrevistadores como para os entrevistados. Isso tudo, claro, né, foi pensado, proposto, discutido e aprovado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Testar os entrevistadores por PCR talvez fosse, né, mais adequado do ponto de vista teórico. Por outro lado, é pouco factível, porque eles estão espalhados pelo Brasil inteiro e até a gente ter o resultado do PCR ia demorar. Então, a gente teria que fazer o teste dias antes e também teríamos uma janela aí de possibilidade de infecção entre o teste do PCR e o início das entrevistas. Então, são aquelas coisas, né? Um estudo desse, né, colocando pessoas em contato, é impossível zerar o risco. A gente fez todo o possível para fazer com que esse risco seja o menor possível. Do ponto de vista de sintomas, no estudo do Rio Grande do Sul, a gente ainda tem, mesmo com as 3 rodadas, um número pequeno de positivos, né? Então, eu não gosto nem de falar muito qual é a proporção que a gente encontrou, porque o N de positivos ainda é muito pequeno, né? Juntando tudo, nós temos 18 casos positivos no Rio Grande do Sul. Então, né, fica difícil dizer assim, a proporção de assintomático é tal. Nós encontramos nesses 18 cerca de 80% que não relataram sintomas ligados diretamente à Covid. Quer dizer que, né, a nossa expectativa é que, fechando a 4ª rodada do estudo, que vai a campo agora nesse fim de semana, a gente vai conseguir ter uma estimativa um pouco melhor desse perfil de sintomas. Perfeito. Eu acho que essa vai ser a última pergunta, professor. A Maria Rita pergunta se há alguma estratégia específica em termos dos entrevistadores, caso eles sejam identificados como sintomáticos. Prazer igualmente, Maria Rita. Eu estou vendo aqui que eu não entendi se você está perguntando se os entrevistadores encontram pessoas sintomáticas ou se pessoas eles... sintomáticas, do Obrigado, tipo Maria Rita, encaminhar para um PCR ou encaminhar para o serviço, ou realizar algum passo à frente, vamos dizer. Não, a nossa conduta, que aliás é ótimo lembrar disso, porque eu não cheguei a mencionar. A nossa conduta, quando o morador selecionado é positivo, primeiro, a gente oferece para testar todos os moradores do domicílio, que tem dupla finalidade. Uma finalidade científica, que é ter uma estimativa da taxa secundária de ataque da doença. E, né, uma perspectiva ética, que é dizer, dar oportunidade para os outros moradores de também saberem se estão positivos ou não no teste, porque o resultado positivo causa na família um transtorno e uma ansiedade muito grande. O que a gente faz além de oferecer para testar todo mundo? A gente tem um material, folhetos de informação sobre a doença e sobre os procedimentos, e o que a gente faz é imediatamente notificar a vigilância sanitária do município.
Então, a gente tem, né, os entrevistadores treinados para conversar e orientar os moradores, eles recebem um material impresso, né, a gente tem um folheto que é, quer dizer, com informação geral sobre o projeto e um folheto específico para quem é positivo. E quer dizer, a vigilância sanitária é notificada de forma que a vigilância sanitária pode entrar em contato com a família e fazer o acompanhamento e a orientação, né, que é parte da rotina do município. Obrigada, Luísio. Um abraço. Ok, um abraço. Eu acho que essa fechou já. São as duas últimas. O Manuel pergunta sobre principais sintomas na população brasileira e a Tatiana pergunta das ações quando havia recusa, né, em termos de tamanho amostral. Então, dos sintomas, curiosamente, febre, daquilo que a gente perguntou, foi o menos comum. No começo a gente ouvia falar muito, né, dor de garganta e febre. Febre foi o menos relatando. Dor de garganta foi o que apareceu com maior frequência, e depois tosse, diarreia, que é outro sintoma curioso, mas que vem sendo referido, né, em vários estudos e por vários grupos clínicos que têm tratado um número maior de pacientes. E alterações de olfato e paladar, aquela coisa da pessoa não sentir muito cheiro e gosto da comida, das coisas, que é outro sintoma, de certa forma, né, surpreendente para uma infecção respiratória que a gente imaginava de saída, que fosse basicamente uma infecção respiratória da área respiratória baixa, né? Mas, então, quer dizer, dor de garganta, o campeão até agora, e depois tosse, diarreia e alterações de olfato e paladar. Do ponto de vista das recusas, a gente adotou uma estratégia de substituição dos domicílios onde há uma recusa em participar. Então, o que normalmente a gente faz é aborda um domicílio, se aquela família se recusa terminantemente a participar, depois que o entrevistador explica e tenta convencer a família, a gente pula para o domicílio vizinho, né, e faz a entrevista. E depois segue, né, na seleção de domicílios, né, usando também uma estratégia de seleção sistemática. Perfeito, professor Luiz. Muito, muito obrigado mesmo pela sua atenção em dedicar essa 1 hora conosco. Acho que foi bastante esclarecedor e a Associação Brasileira de Estatística deseja-lhe tremendo sucesso na execução desse projeto. Espero que a gente tenha a oportunidade de repente, fazer uma revisita e ver como tudo isso finaliza daqui a algumas várias semanas, né? Muito obrigado mesmo. Bem, doutor, eu que agradeço a todos que participaram, e realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês, e vou ter, né, todo o interesse de estar voltando daqui a algumas semanas para contar os resultados desse estudo, aí já com mais detalhes. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Pessoal, agora a gente vai passar a palavra para o professor Jones Albuquerque. O professor Jones, ele é pesquisador no Laboratório de Imunopatologia Keizo-Azami, lá na Federal do Pernambuco, e ele tem trabalhado com epidemiologia computacional. Além disso, ele é parte do Instituto para Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. Eu vou compartilhar com vocês aqui um link que ele já deixou avisado, tá? Eu vou compartilhar com vocês pelo chat um link com material que ele vai utilizar. E, Jones, agora é com você. Você tem toda a liberdade de compartilhar sua tela e, peraí, e seu microfone já está aberto. É contigo. Muito obrigado pela sua participação e
a sua vez agora. Muito obrigado, Benilton. A palestra do professor Aloísio, muito esclarecedora para todos nós. Obrigado, Aloísio. Obrigado por enfrentar todas as barreiras que eu, como você, também tenho enfrentado no dia a dia de todas as esferas. E as pessoas, às vezes, pensam que a gente é de um partido político, pensam que é de outro, pensam que é de não sei o quê, e a gente simplesmente quer controlar a Covid. Eu coloquei aí uns slides, eu vou colocar... Na verdade, eu vou fazer um browser na internet. Deixa eu ver se eu consigo aqui para todo mundo. Isso, tem um conjunto de links aí, que é o que eu vou usar aqui na minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai usar ela como browser dos links que estão aí e vocês mesmos vão poder navegar. Todos vocês estão vendo minha tela original com uma tabela, eu espero que sim. E o que a gente está vendo aqui é uma tabela do Worldmeter, que é o que todo mundo usa para navegar. E fica aqui clicando, fazendo análises. E a gente começou a fazer isso aqui em Pernambuco no fim de dezembro, com os dados que tinham disponíveis, e no início de janeiro, porque eu trabalho no laboratório de imunopatologia Case Oazami. Eu sou de computação e matemática e estatística, um pouquinho de física. Eu sou meio nada. Dizem que quando você não sabe muita coisa, você faz um monte separado, vai ver que é isso. E a gente observou que os dados, desde então, os dados que vinham sendo monitorados tinham formas como isso aqui, ó. Eu sou epidemiologista computacional já há algum tempo, ou seja, já atuei em algumas frentes, eu vou contar aqui a história durante a palestra. E a gente observou que os dados não obedeciam um cenário razoável de previsibilidade em qualquer país que você quisesse. E por isso que matemáticos de Oxford, Cambridge, epidemiologistas da London School of Hygiene and Tropical Disease não aceitavam as previsibilidades. O pessoal dos Estados Unidos, parceiros em todo o mundo que a gente tem aqui no LICA, não acertavam. Por quê? Porque se a gente observar como é que a gente monitora epidemias desde o início do século, isso aqui é da grande pandemia, olha como é que a gente monitorava em 1918, acho que é isso o número. Olha como é que a gente monitorava, 1918 exatamente, influenza e pneumonia, olha como a gente monitorava. Qual a diferença disso para o que a gente faz hoje? Essa é a grande pergunta. E eu fiquei me perguntando nesse tempo que tipo de teoria a gente deveria usar para construir um racional e um raciocínio sobre Covid, já que a gente não tinha história dela. Esse é o grande problema. Não tínhamos história de Covid para usarmos as estratégias algébricas que, desde então, a gente tem usado na literatura. Qual é o problema das estratégias algébricas para a Covid? Aqui tem um vídeo interessantíssimo de um colega meu, que eu vou repetir, que eu adoro ele. É um vídeo de a gente fazendo nossas contas. E toda vez que a gente tenta fazer uma previsibilidade em cima de um dado muito oscilante, olha o que a curva de previsibilidade faz. É a vermelhinha, que é a de previsibilidade. Ela simplesmente, às vezes, endoida completamente, perdoe o termo. Não tem como. Eu tenho aqui da plateia, tá Gauss, que é um estatístico brilhante, eu sempre admirei ele sabe disso. Gauss disse, João diz, eu não consigo fazer previsibilidade em cima desses números, porque o dado como a Luísa falou aí muito bem, oscilante demais. A gente precisa ter tempo para poder ter alguma noção do que está acontecendo com essa curva. Esse aqui é um exemplo genérico, obviamente, não é de Covid, mas é um exemplo genérico e nos mostra isso. O que é que a gente sabia?
de fenômenos desse tipo que a gente tenta observar. A minha andada na física por alguns anos e lendo um dos autores que eu mais gosto, que é o Sir Albert Einstein, né? Eu chamo ele de Sir, mesmo não sei se ele recebeu esse título. Einstein criou para a gente um mecanismo geométrico de olhar fenômenos assim. Aí você pode se perguntar, eu vou dar um play aqui num vídeo, que está no YouTube, já antigo, como observar geometrias de espaços, o espaço de Einstein era o espaço-tempo, né, as curvaturas geométricas, como observar isso com pouco tempo. Qual é a diferença de analisar a epidemia do ponto de vista algébrico e do ponto de vista geométrico? Do ponto de vista algébrico, é isso que a gente conhece e que já vinha sendo usado desde sempre. É isso aqui, ó. Equações, e tem os modelos compartimentais que a gente adotou em 1927, essa é a data do formalismo, mas aí é 1920, que é quando começou isso. Os modelos compartimentais e curvas como essa, eu estou aqui dentro de uma plateia, que eu não preciso explicar curvas como essa, o que explicita dentro de um cenário de um fenômeno. Mas Einstein tinha uma solução sofisticada. Eu vou dar um play aqui de uns 2 minutos de um vídeo para a gente ouvir ele. Mass and momentum create a curvature in space-time, thereby creating the apparent force of gravity. Einstein's field equations also describe phenomena such as gravitational waves, black holes, and the accelerating expansion of the universe. This represents 2 of the 4 dimensions. Just as the Earth appears flat to us when we are looking at only a tiny portion of it, this curved space-time will also appear flat if we zoom in and look at only a tiny section. If we approximate this region with the mathematics of flat space-time, we can define an axis for one of the 3 spatial dimensions and an axis for time. Different observers in this region moving relative to each other will have different orientations for these axes in accordance to the rules of special relativity. O que acontece com o espaço de Einstein? Está aqui o vídeo para vocês verem com calma. O que acontece é que isso tem a ver com a epidemia. Tem a ver que, num espaço de curvaturas tão improváveis ou tão pouco mensuráveis, os grafos gerados de conexão nas curvaturas do espaço. Einstein's field equations remain valid no matter what coordinate system we choose. No espaço m-dimensional, cria um ambiente de observação de um fenômeno sem olhar o histórico dele. Por que a gente não usou nossa IA toda da nossa teoria da computação desde 1936? Porque a IA precisa de história. Porque a estatística toda do meu amigo Gauss, aquele brilhante, ou do meu amigo Weiner, que é um epidemiologista de mão cheia, estatístico da Fiocruz, porque eles, sabidos como são, não conseguiram prever isso. E colegas dele no mundo também não conseguiram. Eu já vinha estudando isso há um tempo atrás, na tentativa de geometrizar um espaço complexo de um fenômeno não descrito por equações diferenciáveis em todos os pontos. E a gente vinha trabalhando isso com o tempo, até que, em 2016, esse artigo da Science, brilhante, pega uma das curvaturas do espaço topológico, chama-se curvatura de Ricci, e calcula um indicador de fragilidade e risco para o sistema de bolsa de valores e etc. O meu colega Fernando Nóbrega, que é um matemático, do departamento de matemática, na verdade é um físico matemático, vinha trabalhando com um grupo de estudantes, inclusive o aluno doutorado, que era Danilo, que era para falar aqui comigo, mas ele está terminando de corrigir um paper que eu vou falar dele aqui. Vinha trabalhando nisso. Como é que as curvaturas topológicas, os invariantes topológicos de um espaço geométrico
podem capturar comportamentos como bolsa de valores e outros fenômenos. E eles já vinham estudando com o fenômeno de epidemia endêmica. Ou seja, é olhar o mundo não mais como uma álgebra descrita por equações diferenciáveis, que é isso que geralmente a gente usa para fazer previsibilidade, mas sim olhando por uma geometria, a mesma que Einstein usou em 1912, 1913, sem computador, para olhar o universo que a gente tem. Igual a mesma geometria. Aí a pergunta é, será que as pandemias têm uma geometria que a gente consegue capturar uma curvatura? O que foi que a gente fez? A gente foi olhar isso de perto. Isso é o nosso preprint, que a gente submeteu na Physical Review Letter e que está em fase de revisão e etc. E o que a gente fez? A gente documentou o que seria essa análise. Eu não vou entrar aqui no detalhe, vou deixar o link aí para os senhores observarem depois. Mas sabe o que a gente percebeu? Analisando isso, a gente percebeu que as curvaturas de Sir Albert Einstein detectaram a pandemia no mundo 3 semanas antes. Parece mágica, mas não é. Como é que funciona isso? Como é que funciona? Eu vou dar uma explicação mínima aqui. Isso tem um artigo no Media Archive, eu vou deixar aí o link para vocês lerem com bastante cuidado. Como funciona isso? Deixa eu sair aqui, no thanks. Como funciona isso? Para quem acompanha essa teoria, eu vou voltar aqui um pouco, lá do meu amigo Albert Einstein. Para quem acompanha esse povo, esse pessoal criou um mecanismo de observar o mundo com outras teorias. Einstein disparou isso, depois veio um cidadão chamado Richard Feynman, e depois tem outro cidadão chamado Stephen Wolfram, que continuou esse trabalho de tentar observar geometricamente o universo, numa geometria sofisticada, obviamente. O Wolfram, depois que a gente escreveu o artigo, em 14 de abril, na verdade um pouquinho antes, publica um trabalho na internet observando a teoria, usando teoria de redes complexas, obviamente, que é o que a gente usa para fazer a conexão de todos os sistemas geométricos, de tentar mapear o que seria a superfície topológica de uma pandemia. E Einstein Stephen Wolfram publica isso e trafega no que seria um hipergrafo de uma rede complexa completa. Se a gente vai para a estatística, seria como uma rede bayesiana. Se a gente instanciasse muito isso, seria uma rede bayesiana com, eu vou dar um chute aqui, tetralhões de nodos. Não é bilhão nem trilhão. Eu vou até dar um chute aqui com Google de nodos. Não sei para quem entende o que é um Google. Google de nodos não tem computador na nossa, baseado na teoria de Turing, na máquina de Turing, que compute isso. A gente tem que olhar isso geometricamente. Como é que a gente faz? Aqui tem um exemplo de um gráfico meu aqui de Pernambuco. Isso aqui é uma rede complexa com os hospitais e as redes hospitais por município e o sistema de tensão de tensor geométrico, tensão desses hospitais por número de infectados, número de óbito, histórico acumulado, tudo, mas com pouca janela de tempo. Com esses grafos, se a gente expande eles chegam num hipergrafo desse. Como é que eu faço uma análise do hipergrafo desse? Você tem duas saídas. Ou você vai olhando de nó em nó, varrendo e procurando qual é a relação, correlação, estatística que maior relaciona eles, etc. Só que com Google de nodos, meus amigos, eu sou de ciência da computação, meu doutorado é ciência da computação, eu estudei uma teoria de computação desde a minha vida toda, não consegue. Os nossos informes iam sair 3 semanas depois. E olhe lá com as melhores computações que a gente tem. Então, a gente foi tentar olhar a geometria de um hipergrafo desse. E a geometria de um hipergrafo desse volta quando você analisa isso mais de perto à geometria do meu amigo Einstein.
If we repeat this igualzinha. using exceedingly small time Será que o we universo get the path that the funciona object will follow through curved do space-time? mesmo jeito numa pandemia e numa The path epidemia? appears curved to us E as superfícies geométricas montadas por Einstein x0, x1, equivalem às superfícies geométricas montadas por uma numbers pandemia? 0 through 3 are index values. Tudo leva a crer que a gente está andando num universo desse. E para andar no universo desse, a gente precisa de outra teoria, outra. Eu não vou explicar os detalhes de andar numa superfície dessa, porque extrapola aqui o nosso foco em estatística, certo? Então, voltando. A gente estava aí observando os dados e tentando ler a geometria disso, porque a gente tinha descoberto que a geometria, esse é o nosso artigo, que a geometria de Einstein funcionava muito bem. De onde vem essa nossa descoberta? Aí eu vou entrar aqui num detalhe. Quem é a gente? Quem é a gente é a primeira pergunta. Deixa eu ver se eu consigo aqui sem destruir isso. Quem é a gente? A gente é o laboratório de imunopatologia Keizo Asami da UFPE, que tem uma história, eu vou contar aqui rapidamente, uma história de construção de uma vacina para AIDS, isso, publicado no Nature Medicine. Uma vacina terapêutica, e até hoje é usado os mesmos princípios dela. A gente também desenvolveu, outro Nature, desenvolveu um sistema de diagnóstico para Zika, no caso da pandemia aqui, de microcefalia. E esse sistema de diagnóstico, ele é um teste rápido e se tudo correr bem, o Japão vai entregar para a gente, para ajudar o Luísio aí na busca dele. É um sistema portátil, RT-PCR, rápido, de verdade, em minutos, o diagnóstico. Se isso ocorrer, a gente vai poder ajudar o Luísio tanto na questão de observação dos anticorpos acumulados, quanto no teste RT-PCR em tempo real de verdade. O que a gente fez também no passado? A gente tem uma rede de telemedicina pediátrica que tratou, entre outras questões, no estado da Paraíba, alguma coisa em torno de 80 mil bebês. Isso ajudou a redefinir, isso ajudou a redefinir o tamanho das cabeças dos indivíduos para microcefalia na época da Zika. O que a gente também fez? A gente tem uma estratégia de plataforma de medicina personalizada com biosensores e etc. E eu estou contando aqui para chegar onde a gente está hoje, nos meus próximos 10 minutos. A gente montou uma plataforma de vigilância bioepidemiológica com o pessoal da UCL, com o pessoal do Francis Crick Institute. Para quem não sabe, o Nobel de Medicina do ano passado foi do Francis Crick Institute, lá em Londres. Com a UCL, com o pessoal de Barcelona, com a Fiocruz, com o Instituto de Inovação de Nagasaki, da Universidade de Nagasaki, e com algumas empresas. E eu vou falar disso daqui a pouco. O que a gente observou durante esse cenário? A gente observou que, olha aqui, vigilância bioepidemiológica para eventos críticos em situação de emergência, baseada em automas celulares, biosensores, análises fractal e topológica algébrica. Isso foi um seminário que eu dei no Francis Crick Institute em 2018. Parecia que a gente estava adivinhando isso. No fim de 2018, a gente cria o Instituto para a Redução de Riscos e Desastres, com um network internacional, com a JICA, a Universidade de Nagasaki, o Ministério Público Federal, a Harvard, CDC, a UCL, Cambridge, Francis Crick Institute, a UNICEF, a DLR, que é a NASA alemã. A gente monta esse instituto com o objetivo de observar próximas catástrofes. Em maio, até então estava tudo indo bem, até que no ano passado um ciclone devasta o Malawi e provoca o maior surto de cólera da história daquele país, junto com Moçambique, no sul de Moçambique.
Ou no sul do Malawi, fronteira com Moçambique. Vocês observam o mapa, Malawi é engolido, o sul do Malawi é engolido por Moçambique. A gente põe no ar uma plataforma hiperespectral, geométrica, baseada em Einstein, para olhar cólera por satélite. O que isso fez? A gente montou a plataforma e isso controlou o surto de cólera junto com o pessoal do Unicef. A gente ficou lá 40 dias, eu era um desses, estava em campo medindo e calibrando os satélites. E, se vocês sabem, Malawi não tem energia elétrica em vários locais. O que o cidadão de computação está fazendo no país tentando controlar a cólera sem energia elétrica? A gente usou satélites, isso foi uma estratégia que eu posso contar depois num seminário mais específico sobre isso. Ou seja, a gente vinha com esse histórico quando se depara com o cenário de Covid. O que é que a gente fez? A mesma coisa de novo. Monta uma plataforma. A plataforma com vigilância participativa, tem um site aqui, depois vocês olham aqui, ó, IRD, Covid, plataforma, e tem um sistema chamado Brasil Sem Corona, eu vou clicar nele aqui, enquanto ele abre, para a gente mostrar, que é por vigilância participativa. As pessoas indicando sintomas, isso a gente já fez isso na Copa do Mundo da FIFA, foi a gente que ajudou o Ministério da Saúde, a gente ajudou durante as Olimpíadas no Rio 2016, com o Ministério da Saúde também. A gente fez isso para os Estados Unidos em parceria com o Boston Children's Hospital e para controle de influenza nos Estados Unidos. A gente já havia fazendo isso. Isso aqui está carregando aí, depois eu mostro. E isso faz com que a gente emita hoje, diariamente, esse é o relatório número 58, ou seja, a gente está há 2 meses emitindo esse relatório. É um relatório de 200 e... Hoje aumentou, outra vez eu perco o número. Não, 128 páginas. Com a estatística clássica, provida pela pós-graduação em estatística da UFRPE. Eu sou do departamento de estatística e informática, com muito orgulho. As pessoas sempre me perguntavam, João, por que você não está no departamento de computação? Eu digo que computação é meio, é instrumento. A gente sempre ficou na estatística para construir essas coisas. Então, hoje eu tenho 3 pós-docs que foram ex-alunos de doutorado da estatística da UFRPE. E a gente constrói toda essa estatística validada, construída por múltiplas mãos. Gauss é um dos nossos grandes contribuidores. De vez em quando ele faz uma pergunta lá no grupo, que para responder é sofisticado, vocês conhecem, não? E curvatura de Ricci está lá. Eu vou explicar ela detalhadamente o que a gente fez. Isso tem um relatório completo, com R0 calculado e incidência, tudo baseado nos dados subnotificados, sem representatividade da população, tudo que você quiser. Mas isso gera a geometria. Isso aqui são os R0s por estado do nossa federação. E a gente consegue gerar a geometria disso. A gente também tem uma parceria com a Universidade de Barcelona Tech, na Espanha, e a gente consegue construir um sistema que simula um R0 com mais perfeição. Isso depois a gente pode ser outro seminário, sem problema nenhum. O gráfico de óbitos, o gráfico geométrico de óbitos. Isso aqui é uma geometria. As pessoas dizem, por que você já apresenta o óbito assim? Porque isso é uma geometria. Eu estou tentando buscar as curvaturas. Olha só, vou lá voltar, do meu amigo Einstein. Entendem? E as pessoas normalmente não entendem esses gráficos, mas um dia eles vão entender, eu espero. A gente tem tudo isso, além de uma análise geoespacial. Eu estou aqui andando bem rápido, depois vocês vão olhar isso está tudo online. Uma análise geoespacial do estado de Pernambuco e da região metropolitana sofisticada, feita pelo Estudo de Redução de Riscos e Desastres, que é da Rural. E o meu amigo Hernande e 2 estudantes dele, que fazem isso brilhantemente em vários espectros. Numa hiperdimensionalidade nunca vista antes no sistema de vigilância epidemiológica. Por quê? Eu estou criando a geometria einsteiniana. O que está tudo online, vocês podem clicar em ird.org/Covid-19, com os gráficos online, mapas em tempo real, e óbitos, e análise, e etc, etc, etc. O que a gente fez?
brilhantemente. Eu tenho aqui mais 10 minutinhos. Não eu espero ter 10 minutinhos. O que a gente fez? Brilhantemente, os alunos de Fernando Nóbrega, eu conheço eles no verão de 2019, no departamento de matemática, fazendo um verão em topologia. Eu aqui, os meninos programam. São muito bons. Aí, Danilo, que é o estudante de doutorado, entende isso aqui com uma propriedade sofisticadíssima. O que a gente fez? Montou em tempo real as curvaturas de Ricci e no formato para mostrar o que está acontecendo em Pernambuco, no Brasil e no mundo. A gente pode fazer isso para qualquer estado? Pode, inclusive já está feito. Ó, no ar. O que essa curvatura diz? Eu vou tentar explicar aqui na minha física e na minha matemática, tentando traduzir para os senhores. Isso aqui é a curva tradicional de infectados no mundo. O que a W. John fez? Quando a curva demonstra uma derivada mais agressiva, sem previsão de o famoso pico, etc., ela decreta pandemia, certo? Porque aconteceu a curva em vários países simultâneos, e ela decreta pandemia aqui em 14 de março, mais ou menos. Olha a nossa curvatura, onde é que ela sinalizou a pandemia. 23 de fevereiro. Sir Albert Einstein. Muito obrigado. O que a gente fez? Traduz a curvatura para o Brasil. Olha onde começou a brincadeira do Brasil. Por Einstein. 28 de fevereiro. Olha onde começou a brincadeira em Pernambuco. Primeira semana de abril, mais ou menos. A brincadeira séria. A brincadeira de verdade aqui em... Cadê aqui, ó? Segunda semana de março. Se você observar, foi a semana que a gente lock as universidades aqui, graças à professora Maria José e ao professor Marcelo Carneiro Leão, que hoje é o nosso reitor, que ouviram a gente e a gente conseguiu retardar o início do pico. Ele tomou da proporção porque a população não entrou em lock, como o governo do estado e etc. conseguiu. O que a curvatura nos diz? Ela diz o seguinte: se isso aqui fosse água e aqui fosse a temperatura, o hipergrafo está dizendo o seguinte: ei, isso aqui estava em estado basal, com o aumento da temperatura, isso está entrando num estado de ebulição. O grafo está ficando muito tensionado, com tensões em os vetores, os tensores de forma Ricci, causando muita tensão em todo o gráfico. Está subindo. Quando ele estabiliza aqui em cima, não quer dizer que a vida está boa, não. É o contrário. Está dizendo que a gente entrou num sistema de ebulição. Se isso fosse água, a gente estava em ebulição. Sabe o que significa isso aqui no Brasil? Ó? Retinho. Significa, sabe uma chaleira, aquelas chaleiras que tem a pipa? É uma chaleira daquela fazendo... No mundo, parece que Foreman Ricci está voltando. Ó. Parece. Pernambuco, não, subindo. Eu olho com muita tristeza isso, apesar de feliz pelas curvaturas, mas triste pelo resultado que elas apresentam. O que a gente tem mais, para eu terminar minha fala? Gráficos interativos construídos brilhantemente por outro pós-doc, daqui, Edinies, que foi aluno nosso, daqui da Rural, e com as análises todas dinâmicas. Por que isso? Porque a gente tem uma parceria antiga com a Secretaria de Saúde, que é parceiro nosso, amigo. A gente sempre tenta ajudar eles em toda hora. Secretaria de Saúde do Estado e do município. Antigo. Troca o governo, troca o gestor, troca o presidente, troca o ministro, e a gente continua trabalhando integrado. A Secretaria de Vigilância Epidemiológica é parceira nossa desde sempre. A do governo federal, a do governo estadual e a do governo municipal. Por isso que a gente foi o 01 em transparência no Brasil desde sempre. Tem um portal que mostra isso. Não sei se vocês conhecem. É um portal da transparência. Está aí nos links que eu enviei. A gente é 01 desde que esse portal começou. Depois que o povo está aprendendo e agora tem um monte de 01. Eu fico muito feliz. Porque o dado agora é tão consistente como isso. A gente tem R0 em tempo real, calculado para Pernambuco. Ó. A gente pode fazer isso para qualquer estado, pode, a gente ajuda o Ministério com isso, a gente faz comparação do Brasil com outros países, tudo em tempo real. O que a gente também tem, projeções, mas dentro da nossa
limitação. Essa é uma projeção clássica, feita por um método estatístico, claro, utilizando um modelo fractal, mas essa é um método que não permite olhar muito longe, por causa daquela história das curvas que eu mostrei. Mas a gente tem isso para toda a cidade de Pernambuco e para os estados, Brasil, tem tudo, tudo no ar. O que a gente tem também, a gente tem um sistema de monitoramento geoespacial em Pernambuco, também em tempo real, que é pesado, porque é da internet, me perdoe, eu fiz besteira agora. Me perdoe aqui a internet, mas ele é em tempo real, com satélites, análise espectral e tudo em tempo real e clicável, e em todos os pontos a gente está ampliando essa massa. O que a gente tem também, uma calculadora epidêmica em tempo real, tem que você pegar o apador aqui, ela vai vir. Uma calculadora epidêmica em tempo real para a gente brincar com esses parâmetros da álgebra das equações diferenciais. Então, isso a gente colocou no ar, no processo de construção do site, para ajudar as pessoas a fazerem previsões, tempo de simulação, redução do percentual de transmissão, todos os parâmetros configuráveis. E você pode fazer a estatística na hora. A ideia é que a gente tenha um sistema que consiga fazer isso sempre, e você tenha isso o tempo todo, sempre que quiser fazer isso. Isso foi uma parceria com um colega da Columbia University, eu acho que não, da Columbia University em Nova York, e a gente fez uma parceria com eles e trouxe o modelo e etc. E está tudo aqui no ar. Como é que você aprende isso para quem está aqui tentando aprender? Eu tenho um curso online que eu dou na verdade eu dou esse curso desde 2006. Olha que eu estou falando desde 2006, mas ninguém me entendia e não me ouvia direito, só meus alunos aqui, que hoje estão aqui, Edneide, Edniesk, é o meu time hoje que põe isso no ar e que me ajudou a resolver e ajuda o governo do estado a resolver esse problema. Então tem um curso no ar com a teoria e o schedule, perdoe aqui a informalidade, mas é o que eu tentei conseguir fazer isso, e esse curso que eu ministro já há um tempo. Quem é a gente? A gente é isso aqui, governo federal, governo estadual, governo municipal, laboratório de pesquisa de alto nível internacional, a Universidade Federal de Pernambuco, Rural, Unicef, JICA, que é a Organização Internacional do Japão, que ajuda em terremotos e em crise, a UCL, no qual eu passei 1 ano e meio lá no departamento de medicina, eu sou de computação, passei 1 ano e meio lá no departamento de medicina, a Universidade de Nagasaki, Politécnica Catalunha, o Instituto Nacional de Engenharia de Software, que banca várias das bolsas dos meninos que estão aqui, a FAD, a CHESF, empresas que ajudam a gente agora, genômica com os diagnósticos, a Fiocruz Pernambuco, parceiro, o tempo todo, a gente fica dentro da Fiocruz Pernambuco, no campo da UFPE, a EpiTrack, que é uma startup minha, que hoje está trabalhando lá no Malawi, na África, tentando ajudar eles a conter isso que a gente está fazendo aqui. Eu tentei clicar no sistema daqui, né? Deixa eu ver se eu volto aqui para mostrar minimamente o Brasil Sem Corona. Aqui, o Brasil Sem Corona tem tempo real diagnóstico de sintomas por vigilância participativa. Quem mais? A iLife, que ajudou a gente com os sistemas de telemedicina, a NUTS da UFPE, o Ciclo do Coração e o Private Kit, que é do MIT, para tentar mapear o track de pessoas infectadas, etc. Quem são esses dois aqui embaixo? O Ministério Público do Trabalho, que ajudou a gente com recurso para botar as coisas no ar, e o Ministério Público Federal, que é porque às vezes as pessoas vêm chamar a gente, que a gente está juntando esse povo todo, que a gente está fazendo alguma coisa errada, etc. E o Ministério Público Federal é parceiro nosso desde sempre e nos ajuda a nos defender disso. Pois bem, essa era o que eu queria falar e espero ter atendido a audiência de vocês. Professor Jones, muito obrigado pela sua fala. Eu já queria começar com uma pergunta, enquanto nossos colegas se aquecem ali. Mas o senhor também, além do seu curso de epidemiologia, tem um curso de comunicação, assim, como é que a gente consegue toda essa eloquência e trazer a atenção de todo esse pessoal? Porque aqui no Off Records eu só estou recebendo elogios da sua fala. Foi muito bom. Muito obrigado mesmo.
Obrigado, eu vou parar de share minha tela aqui, tá? Perfeito. Pronto, esse sou eu e esse é o trabalho que a gente faz, estou disponível e aberto. Por enquanto eu estou acompanhando só a parabenização. Eita. Que fenomenal. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta agora de interesse meu. Nas questões de número de reprodução que vocês estão fazendo agora em real time, vocês estão fazendo elas com alisamento por semana, algum tipo de smoothing nesse período, ou você está pegando ali o cru mesmo e mandando bala? Por sugestão do Sir, vamos dar o direito, não sei se ele está aí na plateia, Gauss, o Sir Gauss, tem uma admiração profunda por Gauss. Ele briga com o povo, mas ele tem razão, eu não tenho mais briga. Mas Gauss, adoro ele. Ele fez, Jones, vamos fazer olhar com 5 dias. Então, a estimativa que a gente tenta colocar aí é com a smoothie de 5 dias. Entende? 5 dias, entendi. Por sugestão dele. Muito obrigado, Gauss. Vamos lá, Daniel Macedo, ele agradece e pergunta, como amplamente divulgado, Fernando de Noronha zerou os casos de Covid. É possível prever o número de casos da Covid caso o lockdown não fosse realizado e como essas curvaturas revelam se o lockdown está funcionando? Excelente pergunta. Eu vou share aqui uma tela, está online, eu vou share aqui para mostrar a você online essa resposta. E essa pergunta eu fiz hoje a Edneide e ela disse que ia me fazer os gráficos, ela está aqui. Eu acho que uma hora ela põe esses gráficos no ar. Eu vou lhe mostrar aqui nas projeções. Não, cadê onde está aqui? Deixa eu ver se eu acho. Isso. Fernando Noronha teve um comportamento brilhante. Eu vou mostrar ele aqui. Olha ele aqui. Estão vendo minha tela aí, Fernando Noronha? Está vendo, menino? Pronto. Olha o Fernando Noronha. Estabilização completa. Ou seja, isso aqui é o Pernambuco todo em pedaços, a Ilha de Itamaracá, o Porto de Suape, Recife, que os meninos fazem brilhantemente. Com todo mundo está ascendente, ó. Todo mundo. Agora olha a Noronha. Vinha numa ascensão igual todo mundo e brilhante, 16 de abril, ó. O dia, se você pega aqui a data e desce, dá 16 de abril, e você vai na internet e olha, o que aconteceu 16 de abril em Noronha? Lote. Então, a estimativa de óbitos que a gente deixava de fazer, vocês, eu não vou me atrever, num ambiente desse, a fazer uma regressão linear aqui e estimar qual era o número de óbitos que a gente tinha, certo? Não vou me atrever, porque seguramente eu ia cometer algum erro e vocês iam pegar no meu pé, mas dá para ver aqui claramente para onde Noronha estava indo, certo? Sim. E depois, ó. Edneide, que é pós-doc minha aqui, que trabalhou 1 ano na Espanha, tem uma experiência sofisticada, ela está fazendo esses números agora e eu espero amanhã estar na TV mostrando isso para o povo, dizendo, pessoal, por favor, fiquem em casa. A Vera Tomazella, ela pergunta se o seu trabalho ele tem levado em consideração o crescimento da epidemia em diferentes lugares, adicionando o atraso em relação ao início das pandemias. Isso faz com que exista uma rede epidêmica mundial? Exatamente. A gente só conseguiu usar Einstein por causa da pandemia simultânea no mundo. Tem uma figura aqui que eu adoro, que é de André. Deixa eu ver se eu consigo... Isso, eu vou tentar colocar ela aqui no ar. Que é uma figura belíssima. Pode ser feia para vocês, mas para mim ela é belíssima. Que é essa figura aqui, que é a estrutura fractal da pandemia no mundo. Isso é Andrezinho, a gente chama de Andrezinho, um pibique. Olha, isso é um pibique se atrevendo a fazer a estrutura fractal. Se a gente aumentar muito aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês verem, que aparece uma estrutura geométrica disforme. Sabe quem são os nódulos desse negócio aqui? Os países do mundo. Então, quando a gente observou que existe uma simetria pandêmica, observe que, às vezes, tem uns buracos brancos, grandes. O que significa? Essa assincronia pandêmica, o que significa? E aí eu posso brincar, como o Vera perguntou aí, eu posso retardar os tempos, vou pegar o dia do primeiro óbito em todo canto,
vamos pegar o dia do 50º óbito, vamos pegar, entende? E fazer essas análises, e a geometria parece que está construindo o ambiente fractal. Isso é muito sofisticado, e Andrezinho, não sei se ele está me ouvindo, ele deve estar trabalhando nessa hora, que ele tinha sabido. Ele fez isso, e ele brinca com isso, e aqui está a França, a Alemanha, a Espanha, e vocês veem que tem alguns países que tem uma área branca, ó, Turquia, ó. Ou seja, parece que o grafo dele não está tensionado, não. Se a gente conseguir decifrar isso, a gente resolve qualquer pandemia nova do mundo. Então é isso que eu queria mostrar, Vera. Perfeito. Gente, tem mais perguntas que sejam direcionadas ao professor Jones? A eloquência veio com esse negócio de ficar indo muito à TV, menino. Ah, é? Isso é um talento que pode ser transmitido, viu? Eu acho essencial que a gente consiga fazer, na verdade, uma comunicação científica de maneira apropriada. A gente está passando agora por um período em que a ciência é questionada de todos os lados, e eu vejo um risco grande da gente ver a política destruindo a pouca confiança que as pessoas já têm na ciência hoje. Né? Então, se a gente não exercitar esse ponto da comunicação científica, a tragédia ainda vai ser maior. Sim, então, muito obrigado, de fato, pela sua atenção e todo o seu cuidado nessa apresentação. O Emílio está apontando ali que ele gostaria de ouvir um pouco de fluxo migratório da Covid para os interiores. Vocês já têm feito alguma coisa nessa direção? Eu vou jogar aí no nosso timeline uma matéria da BBC. A BBC, sabe a BBC de Londres? Sim. Eles fizeram uma matéria com a gente aqui, com a BR-232, que é o primeiro estudo que a gente mostrou a eles. Deixa eu ver, tem um mês. Vou jogar aí na tela, na nossa timeline. Deixa eu botar aqui para todo mundo. Isso. E vou share aqui um mapa. Ele está pequenininho. Deixa eu ver se eu melhoro ele aqui para compartilhar com vocês. Respondendo exatamente essa questão. A gente fez isso para Pernambuco e a gente fez isso para o Brasil em geral. Pronto, agora eu acho que eu consegui. Deixa eu ver se eu me organizo aqui. Um minuto. Isso. Observem, a resolução não está boa, porque eu dei um print do PDF. Isso aqui preto é a BR nossa principal, BR-232, que pega Pernambuco, isso que é Pernambuco, esse comprido aí, e leva do litoral ao interior. Perdoe a resolução, mas é só para ter ideia do que está acontecendo. Isso aqui é temporal, ó. 1º de abril, 5 de abril, 10 de abril. Olha a doença se espalhando pelas BRs e pelas vias vicinais, o que é muito esperado, dado um vírus dessa qualidade que é transmitido pelas pessoas e pelo ar, certo? Então, a gente fez isso, a matéria da BBC, que eu coloquei aí no link, conta essa história, e a gente também fez isso para o Brasil, com um mapa de risco do meu colega, vou achar ele aqui, eu vou mostrar a vocês, deixa eu abrir aqui, do meu colega Dinies, que é o pós-doc comigo também, Brasil Mapas. Vocês vão ver que tem, esse mapa. Dinies, que é um médico veterinário formado em estatística da boa, e ele fez análise dos riscos para isso. Ele trabalhava com gripe, aquela doença do gado, febre aftosa, e a gente tem alguns trabalhos escritos. E olha o que está acontecendo com o Brasil. Isso que a gente está vendo de vermelho é o notificado. O que aparece na TV? Ceará, Pernambuco, estão vendo? Rio de Janeiro, São Paulo. Olha o que está vindo por aí. E aí o espanto de Aloysio lá, com os pouquinhos por cento dele, pode mostrar um cenário. Olha Manaus, para mostrar um cenário que pode estar invadindo o interior do estado todo, do país todo.
E isso, observem que se a gente continua, isso aqui é um gráfico temporal, enquanto eu falo, ele vai rodar aí desde o começo, que é 25 de fevereiro. Ó, começou a contar em 25 de fevereiro, e observe que ele vai povoar, isso aí são os infectados, e a velocidade de infecção por dia, e a cor mais escura é a quantidade. Isso vai acontecer em óbitos se a gente não fizer nada. Eu tenho uma experiência, já essa é a minha 7ª epidemia, e desde proporções não dessas, obviamente, mas, por exemplo, sabe o que fazem no Congo quando uma coisa dessa ocorre? Trancam o Congo. República Dominicana do Congo. Trancam. Sabe por quê? Para deixar morrer dentro. Isso é uma política da Organização Mundial da Saúde. O Unicef faz isso. Eu sou parceiro do Unicef desde sempre. Faz isso, tranca. Sabe o que eu estou esperando que pode ser que façam com a gente? Tranquem a gente dentro do nosso próprio país para a gente morrer aqui e não contaminar o resto do mundo. Eu, como OMS e como Unicef, pode ser que aconselhe a fazer isso. É triste, mas é verdade. Verdade. Uau. O Rodrigo Lambert, ele faz uma pergunta aqui, se referindo àquele fractal que o senhor mostrou do projeto PIBIC, pedindo um esclarecimento do que é decifrar essa estrutura fractal. Eita, Rodrigo. Deixa eu ver se eu traduzo aqui. É o seguinte, a gente está acostumado a trabalhar com a geometria que a gente chama de geometria euclidiana, de Euclides. Triângulo, quadrado, bola, retângulo. Quando você olha um triângulo, você tem certeza que ele é um triângulo. Por quê? Porque ele tem características invariantes que definem o que é um triângulo. Você não precisa de história, não. Você olha e faz, é um triângulo. Puxa, isso aqui é um triângulo, rapaz. Aí você olha o outro e faz, isso aqui é um quadrado. Como é que você afirma sem olhar a história? Porque ele tem uma variante geométrica que o define. Cada um tem a sua. Euclides fez isso muito bem para a gente, certo? Quando você está dentro de uma estrutura daquela, o que é as dimensões fractais? Euclides tem as dimensões. Dimensão 1, o ponto. Dimensão 2, a reta. Dimensão 2, dimensão 2, o plano. Dimensão 3, um espaço tridimensional. Dimensão 1, a reta. E por aí vai, os espaços n-dimensionais. O que são as dimensões fractais? São as dimensões que estão aí dentro. Está entre a dimensão 1 e 2. Entre a dimensão 2 e 3. É o bicho que está aí dentro. É uma geometria que a gente chama não euclidiana. Nessa geometria, para a gente olhar ela, a gente precisa de outra matemática que não seja algébrica contínua diferenciável em todos os pontos, que a gente usa tanto, que são as equações diferenciais. Os modelos compartimentais, que são belíssimos e funcionam, não vou dizer que não funcionam, funcionam, mas não para a Covid. Por isso que todo mundo... Você acha que um cara em Cambridge não sabe fazer um modelo C? Ou não sabe fazer uma regressão? Cara que sabe. Por que eles erraram? Por que o Imperial College, coitado, errou tanto? Porque a curva é dessa dimensão, dimensionalidade. Aí a pergunta é, o que significa decifrar a estrutura fractal que dimensão está ali que eu consigo enxergar com a minha lupa de curvaturas? A curvatura de Forman-Rich é uma para olhar isso. Einstein fez isso, mostrou isso para a gente um século atrás, mais de um século. Então, a curvatura que a gente está olhando é isso. Pode usar N curvaturas? Pode, infinitas. Essa é aqui a tese de doutorado de Danilo, que está publicada, tudo certinho, etc., que casou na mosca e vem da história da Science lá com o cara de economia. Então, decifrar a estrutura fractal é encontrar a lente certa para olhar essa geometria que está numa dimensão que não é euclidiana. Por isso que a gente não enxerga. Por isso que a gente olha um mapa todo cheio de pontos e fica sem saber direito o que é. Fica tentando achar correlação numérica, algébrica. Não, às vezes funciona. Muitas das vezes, não. E parece que o nosso universo é realmente geométrico e não algébrico. E se ele é geométrico, a gente vai ter uma estrada inteirinha para algebrizar isso, porque é só algebrizando que a gente consegue fazer as contas. Perfeito. Vamos ver se a gente... Eu acho que não. Professor, eu acho que esse é o momento da gente finalizar. Já estamos aí fechando as 2 horas. Eu gostaria de agradecer imensamente
ao seu esforço de estar aqui. Eu sei que esses dias têm sido dias mais complicados e plantões acabam acontecendo. Né? Meus cabelos dizem isso, né? Tá tudo bagunçado na harmonia. Exato. Eu gostaria de agradecer imensamente sua participação, agradecer todo o pessoal que está aqui ativo no chat e tudo mais. Gostaria de informar também, para quem tiver o interesse, eu vou compartilhar aqui um link onde todos esses vídeos vão aparecer. A gente já tem o da semana passada, dessa semana é só questão de fazer a codificação apropriada subir, mas daqui a algumas horas devem aparecer lá também. E é isso, gente. Muito obrigado também a ABE por estar proporcionando tudo isso acontecer. Nos próximos dias vocês devem receber mais uma notificação sobre o evento da próxima semana com os palestrantes. Eu posso adicionar que na quinta-feira da semana que vem o Dani Gamerman vai falar um pouco para a gente. E deve ter também mais uma pessoa. Eu acho que a gente vai buscar manter esse formato com 2 falas por dia, que é algo que encaixa melhor aí numa janela de 2 horas. Tá joia? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jones. Muito obrigado mesmo. E a gente vai se falar ainda, viu? Tá bom. Estou à disposição. Tchau, pessoal. Tchau, muito obrigado.